Responde aí, onde você trabalha tem muitos idosos ativos trabalhando? Não? Então prepare-se, porque este cenário é cada vez mais real dentro das empresas. E por um motivo muito simples, as pessoas estão envelhecendo mais tarde. Idosos no mercado de trabalho. Sobre este assunto, a gente conversa hoje no Opinião Minas. Olá, bom dia. Os idosos somam 23 milhões e meio dos brasileiros. A projeção é que eles serão 30% da população em 2050. Esse crescimento impacta diretamente no mercado de trabalho. Aquele senhor ou senhora que há décadas se preparava para ficar no sofá aos 60 anos, hoje está a todo vapor. A presença deve intensificar ainda mais se a reforma da Previdência for concretizada. Todos precisamos repensar e nos adaptarmos a este cenário. Vamos discutir isso juntos? Juntos, mas também com a ajuda da gestora em liderança e escritora Sônia Jordão e também com a gerente de relacionamento, Daniele Aguiar. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, Érica. Tudo bem? Que bom receber vocês aqui para a gente falar de um assunto tão importante, né, gente? A gente está preparado para lidar com esse cenário, ainda mais se ele se intensificando cada vez mais? Estamos preparados, né? Eu acredito que, como qualquer mudança no mercado, a gente está em processo de preparação. As empresas sabem que existem competências emocionais muito importantes que a juventude tem dificuldade de entregar de imediato. Elas percebem que as pessoas mais velhas conseguem se relacionar de uma forma mais profunda, ter uma relação com o trabalho diferenciada, mas, de fato, tanto os RHs quanto a própria estrutura das empresas ainda precisa se organizar de outra maneira. E a gente percebe que existem várias iniciativas que começam esse movimento e dá para entender que ele não está acabado, mas a gente está no caminho, né? Existem várias propostas, a gente vai conversar um pouco sobre elas hoje, inclusive, mas eu acho que a gente veio falando disso no caminho, o quanto que ainda tem coisas a serem feitas, quanto tem oportunidade de inserção das pessoas mais velhas. Na verdade, a oportunidade, ela existe, é grande, mas primeiro as pessoas precisam querer. Eu acredito que é muito importante que o idoso, quer dizer, a pessoa, depois que ela se aposenta, mesmo que um pouco antes, muitas vezes precisa, por necessidade financeira, como a gente estava conversando, né, Daniela? Mas muitas vezes ela precisa para se sentir útil também. Porque não adianta, não é simplesmente uma questão de trabalhar por necessidade. Não é só dinheiro, não é só dinheiro, não. Você precisa deixar um legado para o mundo. Você precisa, é o momento de você fazer aquilo que você gosta mais, sabe? Ajudar, pensar, para que você está aqui? Nós falamos muito de propósito de vida. Por que você está? O que falta fazer ainda na sua vida? O que você ainda não fez? E aí, você perguntou se está preparado. Preparado? Nosso Brasil, infelizmente, não está preparado para muitas coisas. Mas é bom que estamos querendo nos preparar. Discutindo isso, pelo menos, né? Buscando formas de melhorar, né, Érica? Eu acho que isso é fundamental nesse momento. Os desafios hoje de se ter idosos nas empresas trabalhando, eles são diferentes do que era no passado? A gente sempre escutou muito assim, aquele idoso que está ali, está ocupando o lugar de um jovem. É um preconceito. Isso existe ainda? Esses desafios são os mesmos? Eles mudaram? Os desafios, eu vejo o seguinte, quando eu tinha 20 e poucos anos, talvez eu não tivesse uma experiência, mas tinha uma energia maior, talvez. Depois, quando você é mais idoso, você tem mais experiência, às vezes você erra normalmente menos, né? E as organizações estão começando a enxergar isso. Só que eu não acho que é tirar que o idoso está tirando mercado de trabalho do jovem. Nem que o jovem está tirando do mercado. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que tem. O desafio é grande para todos. Mas o preconceito ainda tem? Você acha o preconceito, quando eu tinha 40 e poucos anos, foi a época do preconceito muito maior. Porque foi o momento Foi o momento que simplesmente as grandes organizações só queriam os jovens. Por causa das novas tecnologias
tudo isso, foi um momento de que não queria pessoas com mais de 40 anos, que só o pessoal de 20, 30 que eram os bons profissionais. Depois eles viram que precisava dos dois. Então hoje eu acredito que as organizações que estão mais maduras, elas veem que precisa dos dois, precisa da experiência e da juventude. Precisa, as pessoas mais velhas, com mais experiência, estão vendo que precisam se adequar, precisam se modernizar, precisam estar atentas às novas tecnologias, sabe? Precisam se qualificar cada vez mais. E isso, a qualificação não depende de idade. Sim. Sabe? Esses desafios, para mim, eles vão existir e cada um tem que pensar em si, quais são os desafios na sua idade. Porque o jovem tem uns desafios, os mais velhos têm outros desafios. Então, cada um tem que saber quais são os desafios, quais são, de novo, volto a falar, qual o seu propósito de vida, qual é a sua missão. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: é necessário que o mundo depois de ti seja algo melhor porque tu viveste nele. É uma das minhas filosofias de vida. Agora, o que você vai fazer para deixar um legado? O que você vai fazer para deixar um mundo melhor? Sabe? E isso não depende de idade. E nós estávamos conversando, né, Daniela, sobre empreendedorismo. E empreender às vezes mais velho, e empreender não é só empreender para ganhar dinheiro. Muitas vezes você vai empreender para fazer uma coisa nova para ajudar o outro. Também o trabalho deles é muito bonito na área social. Nós vamos falar sobre ele um pouco depois, né, Daniela? Mas você acha que é isso que a Sônia está dizendo? Das empresas hoje também estão querendo ter essas pessoas no quadro delas também? Qual que é a cabeça das empresas, a mentalidade delas? Os valores que a empresa, as organizações têm hoje? A gente tem empresas que compreenderam que não dá para discutir temas muito inovadores como inovação. Parece que inovação é um tema inovador, né? Mas eu não consigo discutir inovação sem pensar na relação entre as pessoas de diversas idades. Então, o tema intergeracional, ele inclusive é indicador em algumas empresas. É claro que a gente tem cenários muito diferentes no Brasil. A gente tem empresas que ainda estão discutindo o que eu faço para conseguir completar o meu quadro de funcionários. Eu tenho empresas que estão discutindo que funcionários ideais eu quero para cumprir o meu propósito. Assim como as pessoas podem cumprir seu propósito, as empresas sabem que também tem propósitos a cumprir. Então, é um desafio que varia de segmento para segmento, mas principalmente com a maturidade que essa empresa tem, com a entrega social que ela está disposta a fazer, porque ela já começa a compreender, o movimento mundial, que ela tem um papel a cumprir. E trazer a pessoa mais velha é cuidar de um problema que é mundial. As pessoas estão envelhecendo, elas vão continuar envelhecendo, e existe uma discrepância muito sutil entre a taxa de vida e a taxa de qualidade de vida. Então, vida saudável é algo que a gente busca na juventude, mas a gente precisa continuar buscando a vida quando inteira. Somos mais velhos, né? E é um indicador que nos preocupa muito, porque quando a gente pensa nessa qualidade de vida, nessa vida saudável, ela está muito atrelada a aspectos emocionais, a aspectos de convivência. Então, se tem a perspectiva da empresa que precisa cuidar desses conhecimentos das pessoas mais velhas, de trazer esse conteúdo para dentro e a energia das pessoas mais jovens, a gente tem a perspectiva da pessoa que precisa se sentir útil, que precisa se relacionar com pessoas, que precisa ter um ambiente social favorável para que ela se sinta bem, para que ela consiga fazer esse envelhecimento de uma maneira saudável e contribuir com um legado. E essa convivência, inclusive, que você está dizendo, ela até deixa mais harmônico o ambiente de trabalho entre essas gerações, essas diferentes gerações, assim? Como que é o ambiente de trabalho quando mescla idosos, jovens? Quando o ambiente de trabalho permite que essas pessoas falem, quando o ambiente de trabalho ele é amplo, ele é aberto, a troca é muito interessante. Porque a gente tem experiências incríveis na Rede Cidadã em que o jovem aprende que a paciência do mais velho tem o seu valor. Então, segmentos para como... muitas funções, isso é fundamental. E a juventude, ela tem esse vigor, essa necessidade de transformar e uma dose de impaciência que é típica da geração que a gente lida hoje no dia a dia. As pessoas mais velhas, elas trazem aquela paciência, aquele olhar cuidadoso, e essa troca intergeracional, ela contribui para a qualidade da entrega da empresa, para a qualidade da relação entre as pessoas, para que as pessoas queiram se desenvolver mais. Então, tende a ser muito favorável para todo mundo. A diversidade é uma situação que não é só o mais velho com o mais jovem nas empresas, sabe? As organizações têm que estar muito atentas, os gestores têm que estar muito atentos à gestão da diversidade nas organizações. Porque a diversidade,
cada vez mais as organizações estão vendo as diferenças de homens para mulher. A diversidade sabe? em todos os sentidos, então, a diversidade não é só nas organizações, não é só entre mais velhos e mais jovens. As organizações precisam ter cuidados com a diversidade que tem e aprender a lidar com isso. Isso não é muito fácil, sabe? Então, diversidade em todos os sentidos, diversidade de gênero, diversidade, sabe, de sexo, diversidade de idade, diversidade de raça, diversidade, sabe? No nosso Brasil, nós temos quantas pessoas de outros países, de outras culturas vivendo aqui. Eles também têm uma dificuldade de algumas coisas, mas tem muito a contribuir. Então, o importante em cada organização é ver a contribuição, o que cada pessoa pode contribuir, sabe? Você tem que saber E somar, definir. né, isso? Lógico, definir o perfil de cada cargo, porque cada empresa, cada organização tem as suas dificuldades. Mas você tem que saber quais são os perfis que eu preciso na minha empresa. Então, eu preciso de uma pessoa que tenha quais habilidades. E essas pessoas que têm essas habilidades, às vezes, para ter adquirido aquela habilidade, é uma pessoa mais velha. Ela falou da paciência, por exemplo. Às vezes, eu sou uma pessoa com um nível de energia muito alto, mesmo agora que já estou aposentada e tudo, com esses cabelos brancos que papai e mamãe fez, né? Que eu adoro. Mas mesmo assim, eu tenho um nível. Mas isso não é o que acontece com todo mundo da minha idade. Mas mesmo essas pessoas que têm um nível de energia um pouco mais baixo, mas elas têm habilidade de desenvolver com a vida, desenvolveu habilidade. Eu, por exemplo, estou cada vez mais buscando desenvolver uma habilidade que, quando eu era jovem, eu não tinha de jeito nenhum, que era saber ouvir. Agora você está tentando desenvolver, é isso? Não, agora não, já tem um 15 anos trabalhando. Então, hoje eu já estou bem próxima, mas já desenvolvi. Então, hoje eu já consigo trabalhar em algumas coisas que eu não conseguiria antes. Você acha que a sua contribuição hoje é muito diferente da do passado, até para o mercado de trabalho mesmo? Eu não acho, não. Tem Eu tenho certeza? certeza, absoluta certeza, que hoje eu posso contribuir e estou contribuindo de forma diferente, sabe? Não deixo de contribuir em nenhum momento. E a Sônia traz uma coisa muito importante, que é olhar da competência. Ao invés de a gente olhar a limitação das pessoas, independente da idade. É olhar o que ela pode entregar, porque na prática sempre existem trabalhos, funções e áreas que exigem competências que a pessoa mais idosa tem, que a pessoa sênior tem. A gente gosta muito de falar sênior, para trazer essa ideia de que eu guardo comigo conhecimentos, histórias de vida que vão contribuir de alguma forma. E essa é uma disruptura, é uma visão disruptiva importante para a gente levar para a empresa. Aqui eu não estou falando de uma pessoa mais velha, eu estou falando de uma pessoa que tem competências específicas, tem limitações, como outros públicos também têm. E esse olhar mudando permite a empresa se abrir. Porque é claro que a gente vai ter empresas que já discutem isso, como a gente estava falando agora há pouco. Elas já fazem, elas têm indicadores específicos para a contratação de pessoas mais velhas, para pessoas de diferentes grupos, né? Mas existem empresas que precisam perceber como que isso se dá na prática. E um argumento muito forte que tem convencido e tem mexido com as emoções das pessoas é o que você precisa que seja entregue, que as gerações que você está contratando não conseguem entregar. E que outras pessoas com conhecimentos e histórias de vida diferentes podem contribuir. E isso permite ao RH, que está muito vinculado a esse olhar, ser aquele que vai ser a porta de entrada ou aquele que vai, inclusive, convencer os outros setores, as outras áreas, as áreas mais operacionais, que têm essa necessidade de vigor, de energia, a olhar para as pessoas que são mais maduras de uma forma diferente. Não existe isso de colocar todo mundo no mesmo pacote. Não é tratar as pessoas iguais. Não é assim mais, né, gente? É o que a gente espera hoje, né? A gente é o que tem precisa. As pessoas são diferentes, tentado. têm que ser tratadas de forma diferente dentro das organizações também. Não é isso? Tratadas de formas diferentes e consideradas naquilo que elas podem fazer de melhor. Né? Até porque você falou da competência. Veja só, o que é basicamente a competência? Antigamente definia-se a competência como chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude, ação. O Eugênio Mussac trouxe mais duas coisas que são, ele falou que não é o chá, é a chave, que são os valores e o entorno, cuidar do relacionamento. Então, para cada função, você tem que saber qual conhecimento que precisa para ter para aquilo ali. Às vezes, o jovem não tem ainda esse conhecimento. E a pessoa com mais idade tem e pode transmitir isso e passar isso. A organização precisa cuidar da gestão do conhecimento na organização, de trazer isso
para a organização de tal maneira que não dependa do outro. Mas, muitas vezes, precisa de ensinar, até na área operacional. Que, às vezes, você falou que a área operacional pode precisar de mais energia, mas mesmo na área operacional, às vezes tem alguma habilidade que, para fazer aquela... Imagina um soldador especial para soldar uma coisa muito fina. Estou falando de uma função muito operacional. Às vezes, uma pessoa com 40 e poucos anos, com 50 anos, às vezes, ela ainda tem energia e tem uma habilidade boa e consegue fazer o que a pessoa com 30 não consegue, sabe? Então, junta tudo isso. Então, você tem... E será que os valores, aquela organização, será que os valores do jovem estão de acordo com os valores daquela empresa? Sabe? Será que o relacionamento, será que as pessoas jovens conseguem ter esse bom relacionamento no atendimento? Você vê, eu tenho visto aqui em Belo Horizonte os supermercados, eu tenho visto pessoas mais velhas no supermercado. Eu vi lá um vídeo, uma pessoa lá em Pouso Alegre, com 99 anos, trabalhando no supermercado, imagina. Depois eu quero até saber disso de vocês, em que áreas absorve mais essas pessoas, os sênior que a gente fala hoje, né? Essa mão de obra, a gente quer saber quais as áreas tem mais essa mão de obra, tem mais oportunidades. Você conta isso pra gente, Daniele? A gente conta. Então, ótimo. Então, você espere aí que a gente volta daqui a pouquinho. Estamos envelhecendo mais tarde. O impacto disso está também no mercado de trabalho. A presença dos idosos deve intensificar ainda mais se a reforma da Previdência for concretizada. Todos precisamos repensar e nos adaptarmos a essa realidade. E quem está com a gente hoje para discutir o assunto é a gestora em liderança e escritora Sônia Jordão e também a gerente de relacionamento Daniele Aguiar. A gente terminou o bloco passado falando desses postos de trabalho, onde eles estão, quais áreas absorvem mais os idosos, quais são, Daniele? Explica isso para a gente. Existe uma ideia convencional de que segmentos como varejo têm uma tendência enorme de contratar pessoas mais maduras. Isso é uma verdade. Mas cada vez mais, à medida que a gente conversa com o mercado entende que essas pessoas podem participar de áreas, de campos de atuação completamente distintos. A gente estava falando agora há pouco dessas áreas diferentes. Eu visitei um centro de distribuição ano passado, gigante, desses que fazem entrega para o Brasil inteiro, e era curioso ver como tinha uma pessoa muito jovem que fazia um trabalho extremamente minucioso. Ela tinha que ficar conferindo itens que passavam numa esteira e com muito detalhe, e essa pessoa parava de 15 em 15 minutos e não fazia nada. Então, eu lembro de uma conversa muito interessante que eu tinha com a RH naquela ocasião, pensando que trabalho bacana, direcionado para quem tem tempo e paciência para fazer isso. E como que o jovem se mostra ansioso em ficar parado esperando. Então, eu acredito muito que as empresas, à medida que elas se abrem para essa visão de que o campo intergeracional favorece a empresa toda, ela se permite olhar para cargos que antes não eram nem pensados para pessoas mais maduras. De novo, a grande questão já não é mais quais são os cargos que existem para as pessoas, mas o que as pessoas podem entregar para o mercado e como que elas podem se compor dentro de uma organização que tem funções diferentes. É um olhar diferente. Nós passamos anos acreditando que nós tínhamos que nos adequar às empresas. Isso mudou as empresas que têm? Algumas já mudaram. É disruptivo ainda. Mas cada vez mais a gente percebe que à medida que a gente vai profissionalizando o olhar das pessoas, especialmente de quem lidera as empresas, para que isso se cascateie, mais a empresa se abre para perceber que a gente precisa integrar a pessoa à empresa. Ela ganha com isso, ela ganha em competência, ela ganha em produtividade, mas a gente tem trabalho para fazer ainda, não está fácil. E essa relação com as empresas, essa conversa que a gente tem diariamente com as empresas, permite que elas comecem a olhar de uma forma diferente. Você falou em liderança, né, Sônia? A Sônia é escritora também, ela escreve muito sobre isso, o papel do líder, né, dentro dessas instituições, dentro das organizações mesmo. Explica pra gente, é muito motivacional a sua literatura, seus livros também, o seu trabalho, ele é muito motivacional, né, Sônia? Na verdade, a minha vida, eu gosto de motivar as pessoas, que eu sou uma pessoa muito entusiasmada com a vida, eu tenho... Sabe, eu sou automotivada, a minha motivação interna é imensa, porque motivação é uma coisa da gente para a vida. E eu acabo colocando isso nos meus livros. Quando eu tinha 48 anos, eu pensei o que eu ia fazer depois de
da minha segunda carreira, que eu chamava, né? Quando eu parasse de trabalhar para os outros, e eu resolvi ser palestrante. E aí, uma vez, quando eu tinha 48 anos, eu fiquei desempregada e falei, e agora, até chegar o momento do emprego, o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou escrever um livro. Foi o primeiro livro que eu escrevi, O Arte de Liderar, né? Escrevi o grande, sim. não, o maior. Esse foi bem Esse depois. Arte de Liderar foi qual que você... Não, olha o outro azul. Esse aqui? Ah, sim. Uhum. Esse aí que eu escrevi quando eu tinha... Quando eu tinha Olha aqui, 48 esse anos, foi o primeiro que eu escrevi mais técnico, né? E depois eu até escrevi o resumo dele que você viu aí. Foi o mais Esse difícil daqui, de todos, né? porque eu não queria tirar nada do grande, sabe? Foi difícil mais essa edição. difícil de fazer. Mas você veja, eu comecei essa carreira de escritora, eu sou engenheira de formação, engenheira mecânica de formação. Fui para uma área de pessoas totalmente diferente. Já depois... Mudei completamente, né? E já escrevi mais alguns, estou escrevendo esse ano, tem alguns saindo aí. Sobre o quê? Inclusive um que está saindo é sobre habilidades. Habilidades? Habilidades. Para todo mundo? Para todo Habilidade mundo. de qualquer pessoa, né? Habilidades para ajudar todas as organizações. Por causa daquilo, que a competência é o conhecimento, a habilidade, a atitude. Mas você vai agir, mas você pode treinar a habilidade. Liderança é uma habilidade que você pode treinar. Aliás, uma coisa interessante, 4 desses livros no meu site está pronto para qualquer pessoa baixar ele gratuitamente. Então, olha lá, qual que é o seu site, Sônia, para as pessoas poderem baixar? soniajordão.com.br www.soniajordão.com.br 4 desses livros, então. A Sônia trouxe um monte aqui pra gente, a gente 4 consegue aí, baixar. o E né? Agora Venceslau, que fala do líder explosivo. O E Agora Lívia, que fala de motivação. Esse aqui. E o E Agora Alex, que fala de competências. Ah, sim. sabe, Esses de 4 talentos. livros, então esses E o- 2, esse aqui também, consegue baixar. Isso. E o Arte de Liderar Pequeno. E esse daqui, que é o resumão que você teve dificuldade aí. Que eu tive dificuldade de fazer. Né? Que é ele é totalmente extraído daquele. Ah, sim, ok. Né? Então no site Eles- da Sônia dá pra baixar tudo. Dá para baixar e Esses ler à 4 vontade. E outras coisas, no meu site ele dá muito para ajudar as pessoas que querem, porque nós falamos muito de qualificação e minha missão é ajudar os profissionais a serem melhores e independente da idade, porque inclusive a Organização Mundial de Saúde soltou há pouco tempo uma classificação das pessoas. Você viu isso? Até 65 anos agora é jovem. A partir dos 65 até os 80 é idoso. Não, é meia idade. Idoso é só depois de 80. Dos 80. Que ótimo. Você tá falando aí agora desse isso. seu papel de ajudar as pessoas também. A gente tem projetos muito bacanas também para poder fazer essa ponte do idoso com o mercado de trabalho. Conta pra gente um pouquinho o que é esse Rede Cidadã, que projeto que é esse, como que ele ajuda as pessoas. A Rede Cidadã é uma organização do terceiro setor, uma ONG. A gente está atuando há 15 anos no encaminhamento de pessoas para o mercado, na empregabilidade de pessoas dos mais variados públicos. Eu acho que a grande questão que a gente traz hoje para a sociedade, a grande contribuição e inovação, é começar a discutir que não basta mais empregar pessoas. A gente precisa cada vez mais preparar as pessoas emocionalmente para fazer um vínculo saudável entre vida e trabalho. Eu quero deixar muito claro o quanto é gostoso ouvir Sônia, porque ela traz uma coisa linda que a gente valoriza muito na rede, que é a ideia de que todos nós podemos aprender a qualquer momento. Quando a Sônia traz a experiência de vida dela e fala que aos 40 anos ela decidiu mudar... 48, não foi aos 40, aos 48 ela decidiu fazer uma mudança de trajetória, ela está falando de uma mobilização emocional muito profunda que faz com que ela saiba que tem condições de mudar. Nós sabemos que o cérebro é plástico, nós sabemos que qualquer um de nós pode aprender qualquer coisa a qualquer tempo. Mas é muito gostoso ver esse tipo de exemplo. E lá na rede a gente aprendeu que capacidades técnicas, capacidades vinculadas a uma habilidade específica são facilmente aprendidas. A empresa sabe ensinar isso bem. Nós passamos aí algumas décadas aprendendo a ensinar a fazer. Comportamental. Mas ensinar a ser é um desafio de todos nós. Então a gente tem investido na Rede Cidadã cada vez mais em elementos emocionais e comportamentais para que as pessoas façam esse vínculo com o trabalho de uma forma mais profunda. Não é diferente com o público acima de 60 anos. Você trouxe um dado muito importante dessa reclassificação do que é uma pessoa jovem e velha. A gente tem um desafio enorme com isso, porque a qualidade de vida das pessoas é medida, especialmente na América Latina,
com limite até os 65 anos. Significa que nosso envelhecimento aumenta cada vez mais, nossa expectativa de vida aumenta cada vez mais, mas a vida saudável está muito limitada ainda na América Latina até os 65 anos, que é a idade que é se considerado jovem. Depois eu vou te contar que eu recomecei agora. E é bom saber Olha disso, só. porque é essa visão de que a gente não para a nenhum momento da vida de se redescobrir, de se refazer. Então a rede tem uma série de projetos que hoje tem muito mais um enfoque de permitir as pessoas se prepararem emocionalmente para essa relação entre vida e trabalho. No caso da Rede Sênior, que é um projeto vinculado especificamente para essa população acima de 65 anos, nós fazemos um trabalho muito bonito de primeiro resgate do seu projeto de vida. O mais importante do que ela sair procurando o trabalho, é ela descobrir que ela tem vida após essa idade, que ela tem entregas a fazer, que ela tem um propósito a cumprir, que ela tem uma obra. Aliás, esse é um conceito de trabalho muito bonito para a gente trazer. Trabalho não é tortura, trabalho é entrega. Eu quero saber como que as pessoas podem ter acesso a esse projeto também, como que elas podem se beneficiar, como que funciona isso. Mas é daqui a pouquinho, Daniela, a gente vai voltar a falar disso depois do intervalo. Eu volto já. Estamos de volta falando hoje sobre o mercado de trabalho para os idosos. A Daniela estava falando com a gente antes do intervalo sobre um projeto, a Rede Cidadã, como que funciona o projeto, quem pode ter acesso ao projeto, se beneficiar, Dana? Lá na Rede Cidadã, na Rede Sênior, que é esse projeto que atende pessoas acima de 65 anos, qualquer pessoa pode nos procurar através do nosso site, www.redecidadã.org.br. É claro que por sermos terceiro setor, por sermos uma ONG, a gente tem um privilégio especial em atender pessoas que têm uma necessidade maior. A gente está falando de pessoas em vulnerabilidade. Mas o projeto está aberto a qualquer um que queira conhecer. É importante lembrar que o projeto de vida, esse resgate emocional e a identidade da pessoa é o primeiro passo para a retomada no mercado, é no que a gente acredita. Então a gente passa um período trabalhando aspectos emocionais e comportamentais e ela faz uma escolha no final. E essa escolha é muito bela. Se ela vai fazer um projeto de vida pensando no seu futuro, para qual frente ela vai direcionar essa energia? Então ela pode escolher e trabalhar, eu quero voltar para o mercado, quero me sentir ativo, colocar essas competências para fora. Normalmente essas pessoas se empoderam ao longo desse trabalho, elas voltam a acreditar que elas são capazes. É muito bonito. Então, ela pode decidir para o mercado de trabalho, mas ela pode pensar, não, eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero dedicar uma carga horária menor, eu quero ajudar as pessoas. E aí a gente vai ter uma linha de trabalho para quem quer ser voluntário. Nossa, é muito importante isso. Não é só encaminhar, tem uma vaga de trabalho aqui, vai lá. Não é isso, né? Tem que fazer esse trabalho antes, para saber também se ele está preparado para poder voltar para esse mercado, né, Daniela? Porque aqui a gente está falando de que a saúde... Primeiro, meu olhar não é para o trabalho, é para a saúde, para a emoção, para a qualidade de vida dessa pessoa. Se ela percebe que os vínculos emocionais, os vínculos sociais ajudam ela a ser uma pessoa mais feliz, ela não precisa trabalhar para alguém para isso. Ela pode simplesmente se dedicar numa carga horária para ajudar uma outra pessoa. Verdade. Eu visitei grupos de convivência de toda a regional, de todas as regionais de Belo Horizonte nesse ano. E eu conheci muitas pessoas velhinhas, queridas, lindas, e eu escutava muito delas assim, eu não sei se eu sou capaz de alguma coisa. E outras diziam, não, eu quero ajudar alguém, eu quero ir lá e visitar um idoso uma vez por semana, porque ele deve precisar de carinho tanto quanto eu. É essa descoberta do que te motiva, do que te mobiliza, que faz as pessoas se relacionarem com a vida de outra forma. E aí ela pode escolher o voluntariado, ou ela pode se dedicar a algum empreendimento, que a gente estava falando agora há pouco que ser voluntário também é empreender, mas numa lógica um pouco mais tradicionalista, de ter um pequeno negócio, se ela tem um negócio familiar, ela também pode receber ajuda para isso. É essa amplitude de possibilidades que a gente acha interessante, porque permite a pessoa ficar muito mais vinculada ao sonho dela, ao seu propósito de vida, do que a um modelo de trabalho específico. E aí qualquer pessoa que se sinta nesse perfil, que tenha mais de 60 anos, pode procurar por nós. Pode procurar no site aí que a gente já deu para vocês, né? Gente, e a Sônia está falando com a gente que ela está recomeçando agora aos 64 anos, né, Sônia? Você vai mostrar primeiro aquela historinha, né? Vou. A Sônia está dizendo que está recomeçando agora aos 64 anos. E tem outra pessoa muito querida, muito conhecida nossa, que é a dona Jandira, que também recomeçou aos 64 anos, né? Ela é uma cantora muito conhecida aqui no nosso estado. A gente acha que ela é de Minas, mas ela nem é de Minas. Ela veio de Alagoas. Vamos conhecer um pouquinho, falar um pouquinho, ouvir essa mensagem bem positiva da dona Jandira? Alô, gente. Jandira, dona Jandira mais conhecida, né? Cantora e intérprete. Nascida em Maceió, alagoana de nascimento, mineira de coração. Aos 64 anos, cheguei aqui e, de repente, mudei, assim, os meus sonhos, me tornei cantora profissional,
Gravei um CD, gravei um DVD, inclusive com a equipe da Rede Minas. Hoje eu tenho um CD que também foi gravado com o Túlio Mourão, o Afinidades. E sonhos eu tenho demais. Então, idade, gente, não limita ninguém. Você querendo realizar seus sonhos é você se encorajar cada vez mais, ser um pouco ou tanto quanto audaciosa como que eu sou, e a gente consegue as coisas sim. Tenho projetos ainda, para quem não acredita, que serão realizados se Deus quiser, e em bem pouco tempo. Então eu peço para todos vocês que têm a idade cronológica, a mais que eu, menos um pouquinho, não fica pensando que o mundo acabou, não. O mundo está aí para todos nós, fazemos o que a gente precisar. E você vê, fui até o exterior, jamais na minha vida pensei tal coisa, não é? Em várias situações. Foi ótimo, eu fico muito feliz. Temos que cuidar também da saúde, não é? E dos nossos direitos com relação à velhice. Isso é muito importante, a gente tem que se cuidar. A terceira idade não impede que você continue suas atividades, não é? Desde que tenha coragem, disciplina para fazer tudo isso. A constante luta pelos direitos a gente não pode perder. E eu costumo falar que a gente tem que lutar, ter coragem, estou repetindo, para o ambiente que a gente vive, convive e até para o mundo inteiro. É ter coragem, né, Sônia? Mas eu tô voltando de uma situação que eu fiquei quase 3 anos um pouco afastado do mercado de trabalho, mais tranquila, fiquei até fora do país. E tô recomeçando com uma energia incrível, que eu tô com a energia de antes dos 60, sabe? E eu vejo meus pais, que eu tenho tenho a bênção de ter o pai e a mãe viva com 87, 89 anos de idade. Eu fico olhando lá pra frente mesmo, porque eu tenho quantos anos ainda pra viver? Eu pretendo estar nativa até mais dos 100. Então eu recomecei com a mesma energia, imagina. Hoje eu vou fazer uma palestra sobre liderança lá no Ouro Minas. Semana que vem estou dando um curso de liderança para engenheiros na Sociedade Mineira de Engenheiros. Depois vou estar fazendo um trabalho de marketing pro Sebrae. E estou ativa, estou escrevendo. Esse ano se tudo der certo, deve ser lançado mais 4 livros. Eu estou num projeto recomeçando tudo assim com a energia total. E o total ânimo, sabe? Não tenho... sabe? Eu tenho que usar as minhas habilidades para ajudar as pessoas. Que coisa boa, Daniela. Eu ouvi a Sônia falando, a dona Jandira falando. Deve ser inspirador para todo mundo, né? Para a gente se adaptar a essa realidade que intensifica cada vez mais. Para as empresas também. É possível. É possível e é necessário. Eu fico ouvindo você falar e estou aqui com o olhinho brilhando, porque é nessa troca que a gente realmente cria algo novo. Na verdade, é impossível a gente pensar em qualquer inovação e qualquer proposta de futuro que atenda a humanidade se a gente não fizer essa troca, né? Então, o jovem não precisa ter meu velho, o velho não precisa ter meu jovem. É no encontro da diferença que a gente vai conseguir produzir essa sociedade que a gente espera que exista e que atenda às nossas necessidades, não o contrário. Né? Claro, a diversidade, né? A diversidade de todo jeito, ela é boa se as pessoas forem do bem. Sabe? Eu acho que o mais importante são as pessoas acreditarem, serem o mais ético possível, respeitar o direito do outro. Gente, independente da idade, o negócio é procurar se qualificar e procurar melhorar e se motivar e ter entusiasmo, que é ter um Deus dentro de si, né? Entusiasmo, a tradução é ter um Deus dentro de si. Então seja entusiasmado com a vida, porque a vida é bela, tá aí pra gente ser feliz. E Isso como que é disse a importante. dona Jandira, idade não limita ninguém a nada, né? A gente sempre pode aprender em qualquer momento, né? E vamos todos juntos, né? Porque é uma responsabilidade de todos os setores, de todas as pessoas. A Rede Sênior, por exemplo, a gente tem parceria pública com o investimento do Fundo do Idoso, a gente tem as empresas contratando, temos nós, pessoas físicas, nos dedicando a isso. E no encontro da diferença, a gente tem também esse importante papel das empresas, porque elas fazem parte desse contexto e quanto mais elas contribuem para que as pessoas sejam mais felizes no entorno, maior a capacidade que ela tem de cumprir a missão dela, que no fim das contas é prestar um serviço para a sociedade. Claro, isso reflete toda a sociedade, né, gente? Com certeza. E a empresa tem que saber que ela tem que buscar as pessoas certas para o lugar certo, independente da idade.
É verdade. Gente, eu queria agradecer vocês pelo bate-papo de hoje. Foi muito bom conhecer a sua história, viu, Sônia? Obrigada pelo esse conhecimento, abriu nossos olhos assim, viu, Daniela? Muito obrigada, viu, meninas? Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui. Imagina, um bom dia para vocês. Bom, e hoje nós falamos sobre o mercado de trabalho para os idosos. Amanhã nós vamos falar como está esse mercado para quem é jovem, como o jovem deve lidar com as incertezas diante do cenário de instabilidade econômica do nosso país e com o alto número de desempregados e com as constantes revoluções nas profissões. São muitos desafios para eles também, viu, gente? Amanhã este é o nosso tema e eu te espero às 8h30. Até lá!